Vamos com a manchete da Nájila aí, Ari. Manchete da Nájila, vamos ver. É sobre pesquisa. 64,64% dos brasileiros apoiam Lula na defesa do país contra as sanções dos Estados Unidos. É o que aponta a pesquisa Quest. 55% dos brasileiros dizem que houve tentativa de golpe. Vamos aos números aí, então, começando com a ficha técnica. Pesquisa Genial Quest, 2.000 pessoas, entre 12 e 14 de setembro. Essa pesquisa já feita depois do julgamento de Bolsonaro. Agora sim, alguns recortes. Começamos com a aprovação do governo Lula, Ari. 46% aprovam o governo Lula. Eram os mesmos 46% na pesquisa de agosto. 51% desaprovam. Eram os mesmos 51% na pesquisa anterior. E 3% não sabem ou não responderam. Não mudou nada com relação à aprovação do presidente. O governo Lula está certo ou errado em defender a soberania do Brasil frente aos Estados Unidos? Está certo para 64% dos brasileiros. 26% disseram que Lula está errado em defender o Brasil. E 10% não souberam ou não responderam. Vamos lá, mais uma pergunta incrível, não é verdade, né? Você acredita que houve tentativa de golpe, Ari? Ari não, é para a nossa audiência. 55% acreditam que sim, houve tentativa de golpe. Já 38% disseram que não. E 7% não souberam ou não responderam. Mais uma indagação. O ex-presidente Bolsonaro participou da tentativa de golpe? Sim, ele participou. Foi o que disseram 54%. 34% disseram que não, que ele não participou. E 10% não souberam ou não responderam. Esses os números da pesquisa feita pela Quest, já depois do julgamento de Bolsonaro na semana passada. O seu recorte rápido, por favor, Ari. Olha, eu dei um spoiler junto com o Amadeu do que eu iria pensar dessa pesquisa. É que 26% dos brasileiros entrevistados pela Quest disseram o seguinte: não, o presidente Lula não deveria defender o Brasil. Não, ele está errado em defender a nossa soberania. A gente deveria se curvar diante das sanções impostas pelo Donald Trump, deveria oferecer o país de bandeja para ele punir a gente da maneira que ele quisesse. Ou então obedecê-lo nos seus pleitos. Resumindo, gente, entregar o Brasil aos Estados Unidos. É inacreditável, porque são 26%. É muita gente, né? 1 em cada 4 brasileiros acha que nós devemos nos entregar aos Estados Unidos. Seu recorte, Mariano Icoli. É assustador, é o mesmo recorte. É o mesmo aí do Ari. Do Ari, porque é um número grande de pessoas que concordam com o que está sendo feito aí, obviamente pelo filho do Bolsonaro, o Eduardo. Então são eduardistas, bolsonaristas eduardistas. Eu vou para outra, agora a manchete, Nájila, por favor, é do Mariano, manchete sua, Mariano. Porque o Mariano traz outra pesquisa divulgada também hoje. Olha aí, Mariano. Lula venceria todos os adversários em eventual segundo turno de 2026. Diz pesquisa. Tarcísio é o que mais se aproxima. Vamos lá, esses números, vamos à ficha técnica. É a pesquisa com margem de erro de 1 ponto percentual feito pela Atlas Intel, com 7.000 eleitores, entre 10 e 14 de setembro, nível de confiança 95%. Vamos colocar primeiro aí o primeiro turno, Nájila. Olha aí, Ari. Lula tem 48,2% das intenções de voto, Tarcísio de Freitas 30,4%, brancos e nulos 5,7%, Ciro Gomes 4,3%, Ronaldo Caiado 3,7%, Romeu Zema 3%, Ratinho Júnior 2,6%, Pablo Marçal 1,1% e Eduardo Leite, o governador gaúcho, 0,9%. Agora números do segundo turno. O Atlas Intel colocou Lula contra
adversários prováveis no ano que vem. Lula com Tarcísio, Ari. Lula, 50,6% dos votos. Tarcísio de Freitas, 45,2%. Agora outro cenário, Lula contra Michele. Lula, 51,9% dos votos. E Michele Bolsonaro, 44,6%. Agora Lula contra Bolsonaro. Lula, 51,8%. Bolsonaro, 44,8%. E mais um apenas, Lula contra Zémari. Lula, 51,4% e o governador de Minas, 36,7%. Vai lá, Mariano. Amadeu, é o que a gente já imagina, né? Hoje o cenário é esse, né? A gente vê que o governo tem entregado, né? As ações são positivas, a gente vê um clima aí do Congresso que até ajuda também o governo, a gente vê a oposição trabalhando contra o Brasil, também ajuda o governo, e acho que a tendência é se consolidar, se confirmar, é esse o resultado mesmo. Põe no Alessio. Amadeu, eu posso estar redondamente enganado, mas a impressão que eu tenho é que esse percentual do Tarcísio caiu muito depois de todos esses movimentos, esses afagos, acenos aí à ala mais radical, eu diria, da direita brasileira. Eu acho que esse percentual dele poderia estar um pouco mais ali próximo do presidente Lula. Eu acho que hoje o grande debate é esse. Eu acho que o Tarcísio é o grande nome, sim, desse grupo da direita. É o nome que eu ainda aposto que será o adversário do presidente Lula no próximo ano. Lembrando que a pesquisa é um retrato de momento. Eu acho que em 2026 esses números estarão um pouco mais próximos, apesar de ainda acreditar também nessa dianteira do presidente Lula, como o Mariano destacou, são algumas entregas que têm aí surtido efeito, e a defesa da soberania do país, que também caiu muito bem no gosto da população. Mas o embate realmente deve ser esse, até mesmo na eleição, porque, como eu disse, sigo acreditando que o Tarcísio será sim um candidato desse grupo político. Amarra para nós, Franci. Olha, Amadeu, se vê o quão o sobrenome Bolsonaro tem impactado negativamente em uma pré-candidatura, porque a Michele Bolsonaro aparece já ali atrás da intenção de voto de Tarcísio de Freitas, o Tarcísio que ainda consegue, apesar desse discurso agora um tanto mais extremado, ainda consegue agregar muito do eleitorado de centro. Mas o que me chama a atenção é que o Lula ele já abre uma vantagem acima da margem de erro para os demais pré-candidatos. Antes da crise que o Brasil passou a vivenciar com a tentativa de interferência ou interferência de fato dos Estados Unidos na nossa política, o Lula aparecia na frente, mas ali dentro da margem de erro, numa situação de empate técnico com os pré-candidatos apoiados por Jair Bolsonaro, o que agora não se vê. Se vê Lula com uma vantagem acima da margem de erro. É isso, o cenário de hoje é esse aí. Já temos, Nájila? Então é o seguinte, a Serve faz, você